Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Prezados? Então, hoje é o meu primeiro vídeo nesse canal de ASMR, ou acho que talvez o meu primeiro vídeo no YouTube em geral. Até porque eu já tentei várias tentativas e ainda estou achando um nicho específico. Mas, para mim, eu acho que o ASMR é uma paixão que se desenvolveu com problemas que eu tenho para dormir. E com isso eu acho que é algo que depois que eu conheci o ASMR, muitas coisas mudaram para mim, questão de relaxamento, questão de estar bem com a vida. Então, como uma forma de também querer ser um criador de conteúdo, eu também quis fazer, digamos, questão de começar essa vida de ASMR. Infelizmente, no vídeo inicial não tenho muitos recursos em questão do ASMR, não tenho um microfone específico, nem nada disso, estou gravando apenas com a câmera do meu celular. E como eu não consigo fazer vídeos de tapping, porque eu não sei se vai pegar até faço ideia, e até mesmo ter que fazer falar de volume um pouquinho, eu não posso ficar sussurrando, porque o áudio fica muito baixo. Então, por conta disso, eu tenho que falar uma coisa um pouco mais serena e mas também não muito baixinha. Mas futuramente isso vai ocorrer. A ideia de meu primeiro vídeo, também outro projeto que eu queria fazer, era começar a ler livros em geral. E por conta disso, eu tenho um livro que sempre esteve na minha prateleira, sempre quis ler ele, só que como eu sou uma pessoa muito hiperativa, eu não consigo ler sozinho, ou só por ler. Eu gosto de compartilhar essas experiências que eu tenho, tanto lendo, ou jogando, ou escrevendo. Então, o primeiro livro que eu vou tentar trazer para esse canal é Potter e a Pedra Filosofal. Nossa, que o Tepe não tá fazendo. Esse livro é da editora Book. Tem até uma história engraçada que eu comprei esse livro numa farmácia. Numa farmácia eu comprei esse livro. Ele é um livro, o primeiro livro de Harry Potter que eu comprei. Na época ele custou para mim R$ 20. E eu tenho que ver a leitura dele ainda, pois eu já assisti, sou fã das obras de Harry Potter, dos filmes, até Animais Fantásticos eu já assisti, mas não curti muito. Mas estou sabendo da série, e até mesmo por causa da série, eu queria fazer essa leitura para descobrir se a diferença dizem que o livro é mil vezes melhor, né? E eu queria não só fazer uma leitura, mas também dar a minha crítica, fazer comentários e mostrar para o público, né? Então, sobre isso, vamos começar, que eu estou devagar, eu sou um cara aqui devagar, apesar de não parecer. Ai, já não tá, às vezes, muitos vídeos de ASMR, de lendo livros, muitas pessoas veem gente fantasiada com personagem, então eu tenho que começar essa regata macho porque está muito calor. Acho que dá até para ouvir o barulho de ventilador no fundo, que eu vou tentar tirar na edição. Então, vamos começar.
escrita por J.K. Rowling. Vamos começar com essa informação dela, a parte de trás do livro. Harry Potter nunca tinha ouvido falar em Hogwarts, até o momento em que as cartas começam a aparecer no capacho número 4 da Rua dos Alfeneiros, endereçadas com tinta verde e o pérgamo amarelo com um lacre púrpura. Elas são rapidamente confiscadas por seus tios terríveis. E então, acontece no primeiro aniversário de Harry, gigantesco, com olhos luzindo como bisões negros chamados Bill Hagrid, entra inextinguivelmente uma notícia sonorosa. Harry Potter era um bruxo e tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Uma aventura inacreditável está para começar. Vamos ver o que aguarda. Pelo fato de ser meu primeiro vídeo, eu estou um pouco nervoso e suando bastante por causa do calor, mas vou tentar trazer o melhor vídeo possível para vocês. Algo interessante que esse livro ele não tem gravuras. Essa edição não tem gravuras ou algum tipo de desenho ou algo do tipo, mas o interessante é a qualidade da escrita. Olha, essa letras. Eu achei interessante assim. Essa forma para a Jéssica, que gosta de histórias, para ele, que gostava também, e para a Di, que foi quem ouviu essa primeira. O menino que sobreviveu. O senhor e senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhava de dizer que era perfeitamente capaz. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas do mundo que se esperavam aqui. E teve que ser uma coisa estranha e misteriosa, porque simplesmente pouco criava esse tipo de bobagem. Sr. Dursley era um diretor de uma firma chamada Primeiros, que fazia perfurações e era um real quase sem pescoço. Embora tivesse enormes bigodes, a senhora Dursley era magra e loura e tinha o pescoço quase 2 vezes mais comprido que o meu, que era muito útil, porque ela passava grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado o Duda, e sua opinião não havia garoto melhor no mundo da vida. Então, basicamente, 2 trouxas, né? Como se diz, ou nomads, no dialeto original bruxo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo. E seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era a irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha, que esta, a mãe emprestava, era o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estavam assim só de pensar que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley
São muitos poetas tinham filho também, mas não tinham visto. O garoto era mais uma razão para os poetas à distância. Eles entendiam que quando se misturasse com uma criança daquelas, são o senhor e a senhora Dursley. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira, no momento insensível em que a nossa história começa, não havia nada no céu da vida, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não poderiam acontecer em todo o país. O senhor Dursley cantarolava, mesmo poder agradar até a mais cineasta do mundo, para ir trabalhar. E a senhora Dursley fofocava alegremente enquanto voltava para encaixar 12 verbas na cadeira alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou, batendo as asas pela janela. Às 8h30, o senhor Dursley apanhou uma pasta, deu um beijinho no rosto da senhora Dursley e tentou dar um beijo de despedida em toda, mas não conseguiu, porque na hora toda estava tendo um acesso de raiva e atirava cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo, contrafeito, o senhor Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia uma rua. Por um instante o senhor Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina das ruas dos alfanegos, mas não havia nenhuma vista. O que estaria pensando naquela hora? Deveria ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato não falava, enquanto virava a esquina e subia a rua. Respirou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfanegos. Estava lendo a placa. Gatos não proíbem ler marcas, nem placas. O senhor Dursley sacudiu a cabeça e encheu o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas da sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costureiro, engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O senhor Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O senhor Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem deveria ser mais velho do que ele. E usava capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao senhor Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam, obviamente, arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois o senhor Dursley começou a estar chegando no estacionamento da Green Hills.
pensamento de volta aos brancos. O Sr. Dursley sempre sentado de costas para a janela. E o escritório não andava. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brócolis naquela manhã. Ele não viu as corujas que voam com velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas não as vissem, elas apontavam e se espantavam enquanto corujas atrás de corujas passavam alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal. 5 corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes. Deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço. Ele pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Esquecera completamente as pessoas em casa, até passar para o grupo delas próximo à padaria. Olhou-os com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma cor, nenhuma latinha de coleta. Foi passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada e um saco que entreouviu algumas palavras, o que dizia: "Isso, Potter, é verdade." Foi o que ouvi. É, o filho deles, Henry. Se dormiu, parou de repente. O medo invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisessem dizer alguma coisa, mas passou nela. Atravessou a rua depressa. Correu para o escritório. Disse riscadamente à secretária que não a incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminaram de discar um número de casa, quando mudou de ideia. Pôs o fone no rancho e alisou os bigodes, pensando: não, estava agindo como um idiota. Potter não era um homem tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter, com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho Harry tivesse o nome. Jamais viram nada. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada. A simples menção da irmã não culpava. E se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, aquelas pessoas de capa, achou bem mais difícil se concentrar nas brancas daquela tarde. E quando deixou o edifício assim portas, continuava tão provocado que teve um encontro em alguém parado ali na porta. Desculpe, quando o velhinho embalou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado no chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem: não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, porque você, seu biquinho, finalmente foi embora. Até trouxas como o senhor deveriam estar comemorando um dia tão feliz. E o rei abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley
ficou pregado no chão, fora abraçado por um completo estranho, e também achava que fora chamado de trouxa. O que quer que isso quisesse dizer? Estava abalado, correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperava que eu fizesse, porque não provava a imaginação. Algo interessante dessa leitura é que, pelo menos nos filmes, não mostrou muito essa questão de como que era o mundo bruxo e interagindo com o mundo não mag ou trouxa, né? O mundo bruxo com o mundo trouxa. Nessas primeiras páginas já mostram que como era esse relacionamento, tudo bem em Animais Fantásticos, até que é mostrado um pouco disso, mas a saga principal foi, acho que bem pouco explorado. Interessante. Em seguida, quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que vi, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que lutara aquela manhã. Agora ele estava sentado no meio do jardim. Tinha certeza de que era mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isso era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado da filha. E ainda que tudo aprendeu uma palavra nova. Nunca. A Sra. Dursley tentou agir normalmente. Depois que tudo foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que os coelhos do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje, voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso muito misterioso. E agora, o Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade de corujas hoje à noite, Jorge? Ou Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez de aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas e estrelas. Talvez fosse antes, talvez fosse alguém grande, que seja na noite dos fogueiros no sábado mais cedo este ano. Mas posso prometer que hoje é uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país. Luzes voando durante o dia. Gente misteriosa usando capas por todo lado. E um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala, trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias da sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. A
Afinal, normalmente fingia que ela não tinha irmão. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dudley. Corujas, estrelas cadentes, e viu uma porção de gente que parece estranha na cidade hoje. E daí? Perguntou a Sra. Dudley. Bem, pensei, talvez tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. Então os Dursley já sabiam que bruxos ou algo parecido existia, porque a família de Harry era, de certa forma, estranha. Muito interessante. A senhora Dursley bebericou o chá com lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouviram na Harry Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do adulto agora, não? Suponho que sim, respondeu a senhora Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. Um nome feio e vulgar. Se quer saber na minha opinião. Ah, é, disse o Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a senhora Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfaneiros, como se esperasse alguma coisa. Estarei imaginando coisas. Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados de um casal de... Bem, ele achava que não os aguentaria. Os Dursley se deitaram. A senhora Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando que não acontecera, pensando no que acontecera. Seu último consolo, antes de adormecer, foi pensar que mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da senhora Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da sua laia. Não viam como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que tivesse acontecendo. Os Dursley bocejou. Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Eu estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sonho inquieto, mas o gato, lá fora, não estava sem mais de sono. Continuava sentado, imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da rua dos alfaneiros, e nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte. Nem mesmo algumas corujas mergulharam no outro. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que estivesse saído do chão. O rabo do gato se mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislembrara nada parecido com esse homem na rua dos alfaneiros. Era alto, magro e muito velho.
a julgar pela cadeira de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longos, uma capa púrpura que arrastava pelo chão, e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes. Por trás dos olhos, um melão e o nariz, muito comprido e torto, como se estivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado, poupando a calma, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ele ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava fitado da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu divertida. Deu uma risadinha e murmurou: eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da cama. Parecia um isqueiro de prata. Abriu, ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalido sangue. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua toda eram 2 pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato que o vigiavam. Se alguém espiasse naquela janela agora, até a senhora Dursley, de olhos de pontas, não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guarda pelo apagueiro da cama e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no mundo ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas, passando algum tempo, dirigiu-se a ele. Imaginei que encontrara a senhora aqui, professora Minerva McGonagall. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo, que usava óculos de lentes quadradas, exatamente de formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda. Trazia os cabelos negros presos no coque apertado e parecia decididamente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro. Você estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra, respondeu a professora Minerva. O dia todo. Quando podia estar comemorando, devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui. A professora foi aborrecida. Ah, sim, vi que todos estão comemorando, disse o paciente. Era de se esperar que fossem um pouco mais cautelosos, mas não. Até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu-me pela jornada. Ela indicou com a cabeça a sala às escuras dos Dursley. Eu ouvi bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa. Estrelas cadentes
E Kent aposto que foi coisa do Tebaldo Dingle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco que comemorar nos últimos 11 anos. Sei disso, retrucou a professora, mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupas de trouxa, e espalham boatos de espelho nosso olhar tanto a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa, mas ele continuou calado. Por isso ela reconheceu. Ia ser uma graça se houve um dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceita um sorvete de limão? O quê? Um sorvete de limão. Em uma espécie de doce dos trouxas, de que sempre gostei muito. Obrigado, disse a professora Minerva com frieza, como se não achasse que o momento podia pedir sorvetes de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Minha cara, professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem. Há 11 anos venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando 2 sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer: você sabe quem? Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome Voldemort. Sei que não vi, disse a professora, parecendo exasperada. Desculpe, escuta um pouco com essa literatura. Meio admirada, mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você sabe. Ah, está bem. De quem Voldemort tem medo. Isso é uma elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. Só porque você é muito bem nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais poderia ser, desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novas. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: as corujas não estão nada comparadas às bolas que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Porque ele foi embora, que foi finalmente o deteve, que finalmente o deteve. Aparentemente, a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro. Porque nem como gato, nem como mulher, ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore
Porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. Pelo visto, ele ama sorvetes de limão. O que estou dizendo? Continuou ela. É que a noite passada, o demônio apareceu em Book Hollow. Foi procurar os Potter. O boato é que Lilian e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lilian e Tiago, posso acreditar. Não quero acreditar. Alvo. Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha na mão. Eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu e prosseguiu. E não é só isso. Estou dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter, mas não conseguiu. Não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o que, porque não como. Mas estou dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu. E é por isso que ele foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça. Sério? É verdade? Gaguejou a professora. Depois de tudo que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho. É simplesmente espantoso. De tudo que poderia deter, mas, por Deus, como foi que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de rena e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fugada ao mesmo tempo que tirava o relógio de geludo do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele o repôs no bolso e disse: Regue de estar atrasado. A propósito, foi ele que disse que eu estaria aqui, suponho. Foi. E suponho que você não vai me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhes resta. Você não quer dizer... Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui? Exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho. Viu dando chutes na mãe até a rua. Eu acabei me perdendo. Berrando porque queria balas. Harry Potter vir morar aqui. É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se um dia
Se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter, vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças do nosso mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore, olhando muito sério por cima dos olhos de Nilo. Isso seria bastante para virar a cabeça de qualquer menino, famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que estará muito melhor se crescer longe disso tudo, até que tenha capacidade de compreender? A professora abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em si, e então disse: É, você está certo. É claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui? Dumbledore. Ela olhou para cá e de repente começou a ocorrer-se que talvez escondesse Harry. Hagrid vai trazê-lo. Você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como essa? Eu confiaria a Hagrid a minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tem um coração no lugar. Você deu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrava o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais, enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou em um trovão. Quando os dois olharam para o céu, e uma enorme motocicleta caiu no ar e parou na rua diante deles. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que a montava de lado. Ele era quase 2 vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem. Emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo, e os pés, calçados com botas de couro, pareciam filhotes de golfinhos. Em seus braços imensos e musculosos, eles seguravam um embrulho de cobertores. Hagrid! Exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente! E onde foi que arranjou a moto? Pedi emprestado ao professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente a moto ao fora. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor. Não tem nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirar inteiro antes de que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estávamos sobrevoando o Bristol. Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o grupo de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que adormecia e sonhou. A sono solto, sobre uma mecha de cabelos muito negros, caía sobre a testa dele. Eles viram um corte curioso. Tinha a forma de um raio. Foi aí que... sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficara com a cicatriz para sempre. Será que você não poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tem uma acima do joelho esquerdo, que é o mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, cuide dele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley.
Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um urro como de um cachorro ferido. Psiu, segurou a professora Minerva. Vai aguardar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando o enorme lenço sujo e escondendo a cara dele. Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas. É muito triste. Mas controle-se, Hagrid, ou vamos descobrir, sussurrou o professor, dando uma palmadinha dele agitada no braço de Hagrid, enquanto Dumbledore saltava a vareta de pedra e se dirigia à porta da frente. Depositou Hagrid devagarinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu-a entre os cobertores do menino e em seguida voltou para a companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando para o brinquedo. Os ombros de Hagrid sacudiram. Os olhos da professora Minerva piscaram loucamente, e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido. Bem, disse Dumbledore finalmente, acabou-se. Não temos mais nada a fazer aqui. Já podemos nos reunir aos outros para comemorar. Disse Hagrid com a voz muito abafada. Vou devolver a nota de Sirius. Boa noite, professora Minerva. Professor Dumbledore. Enxugando os olhos na manga da jaqueta, Hagrid montou na moto e acionou o motor com o pontapé. Fugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nos veremos em breve, espero, professora Minerva, falou Dumbledore, com um aceno de cabeça. A professora soou o nariz em resposta. Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 2 esferas de luz montaram os lampiões, de modo que a rua dos alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e devisível o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Não dava para enxergar o brilhinho de coberturas no batente do número 4. Boa sorte, Harry, murmurou ele, girando os calcanhares e com o movimento da capa desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas descuidadas das luzes dos alfeneiros, silenciosas e quietas sob o negro do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a porta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da senhora Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem que passaria as próximas semanas levando os cutucadas e beliscões do promotor. Ele não podia saber que, neste mesmo instante, havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país, que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: Ah, Harry Potter, o menino que sobreviveu. E esse é o fim do capítulo 1
de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Bom, existem muitas diferenças entre o livro e o filme, principalmente essa importância que eles dão ao Harry sobre festas e comemorações que ocorrem por causa que ele sobreviveu ao Voldemort. Achei uma leitura um pouco complexa, bem pouco, tanto que tem umas gaguejadas durante, mas interessante. Se der tudo certo, continuaremos com o capítulo 2 ainda essa semana. Agradeço o tempo de todos que estiveram juntos e obrigado por esse ASMR que vocês tenham ouvido, se ainda estiverem acordados, pressuponho. Boa noite.